Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje vai enfocar o assunto da resolução número 9, de 25 de abril de 2018, que estabelece diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o SATEPS e revoga as resoluções e notas técnicas anteriores. Essa resolução, ela é dividida em 6 tópicos. Primeiro, das diretrizes básicas para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional do psicólogo. Segundo, submissão e avaliação dos testes ao SATEPS. Terceiro, submissão ao SATEPS de versões equivalentes de testes psicológicos aprovados. Quarto, atualização de normas de testes psicológicos. Quinto, atualização de estudos de validade de testes psicológicos. E, por fim, justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. Então, essas discussões, né, elas vão aparecendo durante os artigos, né, desta resolução. Essa resolução ela é muito importante para todos aqueles profissionais da psicologia que utilizam e realizam, na verdade, essa prática, né, essa atuação de avaliação psicológica. Né? Então, seja a avaliação em si, né, como um processo como um todo, seja o psicodiagnóstico, seja a testagem, né, em vários âmbitos e campos de atuação. Então, é muito importante que a gente esteja atualizado frente a essa resolução, que atualmente, né, estou gravando esse vídeo no dia 18 de maio de 2020, é esta resolução que está vigorando, tá? Então, aqui tem algumas considerações iniciais, né, acerca de algumas leis, de alguns artigos, estabelece a diretriz, né, sobre a avaliação psicológica, sobre a função dos sistemas de conselho e psicologia, a garantia do compromisso ético, né, e a utilização de testes psicológicos pela categoria, a demanda social e técnica científica, que, considerando que o SATEPS é esse sistema informatizado e tem por objetivo avaliar a qualidade técnico-científica de instrumentos submetidos à apreciação da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, né, CCAP, do CFP, né, considerando os princípios éticos do nosso Código de Ética e, especificamente, né, o artigo 1, assim como mostra. A gente entra aqui, né, na primeira parte da resolução, que no seu artigo 1º traz uma definição do que seria a avaliação psicológica. Então, é muito importante a gente ter essa definição operacional do que é avaliação psicológica, pois esse é um termo que vai ser utilizado em toda a resolução, tá? Então, a avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no ambiente individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Quando a gente fala de testes, nesse parágrafo 1º, a gente se refere a escalas, inventários, questionários e métodos projetivos e expressivos para fins de padronização desta resolução e do SATEPS, tá? Então, cabe ao psicólogo, assim como consta aqui nesse parágrafo 2º, a prerrogativa de decidir quais são os métodos, as técnicas, os instrumentos que serão utilizados nessa avaliação psicológica e que deve ter todo um embasamento científico, tanto na perspectiva psicológica quanto nas normativas que estão vigentes ao Conselho Federal de Psicologia. Em relação ao artigo 2º, existe um esclarecimento acerca da realização da avaliação psicológica,
onde o profissional da psicologia ele deve basear sua decisão obrigatoriamente em métodos e ou técnicas e ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional deste psicólogo, né, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, que aí a gente chama de fonte complementar de informação, tá? Então, o instrumento ele vai ser considerado um teste, né, um instrumento validado, quando ele tem esses dados técnicos, esses dados científicos, né, e psicométricos. Aqueles que não possuem esse tipo de informação, a gente pode estar utilizando no processo avaliativo como complementar, tá? Então, aqui, esse artigo 2º esclarece que as fontes de informação que o psicólogo ele pode estar utilizando nesse quesito de avaliação, né, ele divide em duas categorias, fontes fundamentais e fontes complementares, tá? Então, fontes fundamentais são os testes aprovados pelo CFP, são as entrevistas psicológicas, anamneses, tá? E também os protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente ou por meio de processo grupal e ou técnicas de grupo. Complementando, né, esse tipo de informação acerca desse artigo 2º, a gente tem um esclarecimento acerca das fontes complementares, que refere-se a técnicas e instrumentos não psicológicos que possuem respaldo da literatura científica da área e que respeitem o código de ética e as garantias da legislação da profissão, além de documentos técnicos como protocolos, relatórios de equipes multiprofissionais e etc. Tá? É muito importante essa observação trazida pelo parágrafo 1º, quando diz que a infração ética, que quando o psicólogo ele utiliza no seu processo avaliativo testes que têm parecer desfavoráveis, tá? Ou que não estão listados na categoria de testes psicológicos não avaliados pelo SATEPS, tá? Então, é importante que o psicólogo ele esteja atento a isso para não estar infringindo uma normativa ética, tá? Então, o parágrafo 2º, ele traz essa informação para a gente que, em caso de dúvida, se um teste ele é psicológico ou não psicológico, né, os conselhos regionais de psicologia, eles estão legitimados a submeter esse instrumento à CCAP, né, do Conselho Federal. Então, aí, só para a gente verificar isso, né, que precisa essa notificação do CRP, né? Então, o terceiro parágrafo desse artigo 2º, ele trata que o psicólogo ele pode requerer ao CRP a submissão de um instrumento, né, para apreciação dessa comissão, né? Então, o psicólogo pode solicitar ao CRP e o CRP solicitar ao CFP. Ainda sobre esse contexto, o artigo 3º, ele fala que os documentos decorrentes do processo de avaliação psicológica deverão ser elaborados em conformidade com as resoluções vigentes do Conselho Federal de Psicologia. É obrigatória a manutenção de todos os registros dos atendimentos do processo de avaliação psicológica, conforme preconiza a Resolução 01 de 2009. A gente entra aqui no a segunda parte da resolução, que fala sobre submissão e avaliação de testes ao SATEPS, né? E aqui, nesse artigo 4º, ele traz o objetivo, né, de um teste psicológico, que é identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade científica. No artigo 5º, né, fala que os documentos que eles vão listar aqui abaixo, né, são quantos? São 7 documentos.
eles são referências para a gente definir conceito, princípio e procedimento da avaliação dos instrumentos psicológicos e também o detalhamento desses requisitos, né? Então, tem aqui citada, por exemplo, nesse primeiro, né? American Educational Research Association, tá? Desculpa aí o inglês, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Então, existem algumas comissões, né, de testagem internacional, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia, nessa cartilha aqui de avaliação psicológica, que é a última versão, a versão atualizada, é essa de 2013, tá? Então, para a gente ter essa segurança em relação à referência, né, dos nossos instrumentos psicológicos, né, a gente precisa verificar se eles contêm esses requisitos. E aí, para você que está vendo esse vídeo, eu aconselho fazer o download dessa cartilha de avaliação psicológica fornecida pelo nosso Conselho Federal. O artigo 6, né, enfatiza que para o teste psicológico ser reconhecido para esse uso profissional do psicólogo, ele precisa ter consistência técnico-científica e alguns requisitos mínimos que são obrigatórios, né? Então, ele traz aqui seis requisitos, né, 8 requisitos, perdão, né, que são de suma importância para que ele possa ser reconhecido como tal, tá? Então, primeiro, apresentação de fundamentação teórica com especial ênfase na definição dos construtos, descrevendo seus aspectos constitutivo e operacional. Segundo, definição dos objetivos do teste e contexto de aplicação, detalhando a população-alvo. Terceiro, pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados nos testes. Quarto, apresentação de evidências empíricas sobre as características técnicas dos itens do teste, exceto para os métodos projetivos e expressivos. Quinto, apresentação de evidências empíricas de validade e estimativas de precisão das investigações para resultados do teste, caracterizando os procedimentos e os critérios adotados na investigação. Sexto, apresentação do sistema de correção e interpretação dos scores, explicitando a lógica que fundamenta o procedimento. Tá? Então, aqui tem alguns procedimentos quanto à normativa, à interpretação, tá? Sétimo, apresentação explícita da aplicação e correção para que haja garantia da uniformidade dos procedimentos. E, por fim, o oitavo, atenção aos requisitos explicitados nos artigos 30, 31, 32 e 33 desta resolução, tá? Então, o manual desse teste, ele precisa atender esses critérios mínimos que a gente viu agora, né? E incluir ficha de síntese do teste, como objetivo, público-alvo, material, aplicação e correção. E traga alguns exemplos de utilização também, tá? O artigo 8º diz o seguinte, né, que esses requisitos mínimos obrigatórios vão estar explicitados no anexo 1 dessa declaração, dessa resolução, perdão, denominado Formulário de Avaliação de Qualidade dos Testes. Então, aqui no final, né, desta resolução, tem um formuláriozinho que aí a gente pode estar verificando, né, alguns aspectos relacionados a esses testes, tá? O artigo 9º, né, refere-se que a submissão do teste psicológico para avaliação deverá ser realizada por meio do SATEPSE. E essa submissão está condicionada à indicação do responsável técnico com o CRP ativo. O artigo 10 fala que os testes psicológicos submetidos ao SATEPSE serão avaliados pela comissão, né, cuja constituição e funcionamento seguirá o estabelecido pela resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 003/2017, ou resoluções que venham a substituí-la ou alterá-la.
O artigo 11 refere-se à tramitação desses testes psicológicos que serão submetidos ao SATEPS e tem uma ordem, né, dessas etapas. Né? Então, são cadê? Essas 11 etapas que estão aqui. Submissão online ao SATEPS, designação de 2 pareceristas ad hoc para análise de teste psicológico, avaliação do teste psicológico por pareceristas, análise dos pareceres emitidos e elaboração de relatório conclusivo por membro da comissão, apreciação do relatório conclusivo pelo colegiado da comissão, apreciação e decisão do plenário do CFP, do relatório da comissão, envio do parecer do CFP aos requerentes, prazo para a interposição do recurso, análise do recurso pela comissão, apreciação da análise do recurso pelo plenário do CFP e o envio final sobre o recurso aos requerentes. Aqui tem os 5 parágrafos referentes a estas etapas, né, de submissão ao SATEPS, quando no primeiro fala que a designação dos pareceristas será feita por essa comissão, né, a partir daqueles que são vigentes à época. O segundo parágrafo fala em relação à análise dos pareceres pelo colegiado, né, esclarecimentos, informações complementares poderão ser solicitadas ao responsável técnico do teste. O terceiro parágrafo fala que o Conselho Federal de Psicologia encaminhará o resultado da avaliação ao requerente e, quando este for desfavorável, o requerente poderá apresentar recurso por meio do SATEPS no prazo de até 30 dias, a contar da data de envio da comunicação do resultado. Parágrafo 4º. A análise do recurso será realizada pela comissão na reunião subsequente ao recebimento do mesmo. Quinto parágrafo fala sobre a avaliação final desfavorável, prevalecerá quando, mediante análise do recurso, a avaliação da comissão se mantiver ou quando o recurso não for apresentado no prazo estabelecido. Deixa eu ver aqui. Nesses artigos que estão aqui abaixo, né, o próximo, né, o artigo 12, fala de alguns prazos em relação a cada etapa, né, que foi descrita aqui nesta resolução, tá? Eu vou pular essas etapas aqui, tá? Mas é importante a gente verificar, né, que todas têm um prazo, né, de 20 dias, 30 dias para cada etapa, tá? O artigo 13 fala o seguinte: os testes psicológicos com parecer final desfavorável do CFP poderão ser reapresentados a qualquer tempo e seguirão o trâmite previsto no artigo 12, né? Então, aquelas etapas que a gente acabou de ver. Artigo 14. Os estudos de validade, precisão e normas dos testes psicológicos terão prazo máximo de 15 anos, a contar da data de aprovação do teste psicológico pela plenária do CFP. Parágrafo 1º. Caso novas versões do teste sejam apresentadas e recebam parecer favorável, versões anteriores poderão ser utilizadas até o vencimento dos estudos de normatização, validade e precisão. Parágrafo 2º. Os testes com parecer favorável no SATEPS, com data anterior à publicação desta resolução, terão sua vigência mantida para os estudos de validade 20 anos e para normas 15 anos. Parágrafo 3º. Não sendo apresentada a revisão no prazo estabelecido no caput deste artigo, o teste psicológico perderá a condição de uso e será excluído da relação de testes com parecer favorável ao SATEPS.
Artigo 15. A responsabilidade pela submissão dos estudos de validade, precisão e de atualização de normas dos testes psicológicos ao SATEPS será do responsável técnico pelo teste ou psicólogo legalmente constituído. Artigo 16. Todos os testes psicológicos estão sujeitos ao disposto nessa resolução. E aí tem algumas considerações aqui, como no parágrafo 1º, né, que fala sobre que nos manuais devem informar sobre a sua comercialização e o seu uso restrita à categoria do psicólogo, que tem a inscrição regular no CRP. O segundo parágrafo fala sobre essa comercialização, né, em que as editoras manterão procedimento de controle, né, então, do psicólogo que adquiriu o seu número de inscrição e assim por diante. O artigo 17 fala que os CRPs adotarão as providências para o cumprimento desta resolução, podendo, primeiro, notificar o profissional, né, a respeito da irregularidade, dando prazo para sua regularização, representar contra profissional ou pessoa jurídica por falta disciplinar, dar conhecimento às autoridades competentes de possíveis irregularidades. Então, o parágrafo único fala que os CRPs manterão cadastro atualizado de pessoas físicas e jurídicas que, em sua jurisdição, comercializem testes psicológicos. Tá? Então, para essa aula, ficamos por aqui, né? Espero que você esteja atento a essas questões relacionadas a esta resolução. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.